Tá, botei para gravar, apareceu aí para vocês? Sim. Certo. Então, dando sequência no que a Fábio estava trabalhando com vocês, eu vou falar um pouquinho sobre a construção do banco de dados, tá? Deixa eu fechar aqui meu WhatsApp. Falar um pouquinho com vocês sobre a construção do banco de dados. Por que é importante que vocês prestem muita atenção nas coisas que eu vou colocar agora e sigam isso quando estiverem construindo o banco de dados de vocês? Principalmente quem for rodar análise conosco, comigo e com a Fran, a gente utiliza o SPSS. E assim como a maioria dos programas estatísticos, eles têm uma série de detalhes que eles não entendem, que eles perdem a informação, tá? Então, por exemplo, aqui vocês vão ver mais na frente, o nome da minha variável tem um acento, tem uma cedilha, tem um espaço, é formado de duas palavras e tem um espaço entre essas palavras. O SPSS, ele não entende esses caracteres, e aí ele desconfigura, tá? Então, é importante que vocês prestem bastante atenção, façam as anotações daquilo que eu vou estar falando, para que vocês realmente sigam na construção do banco. Então, os objetivos de aprendizagem da nossa aula hoje é que vocês tenham clareza, né, conheçam as etapas para a construção do banco de dados, vocês possam criar um banco de dados para a organização dos dados coletados na pesquisa, extraiam os dados, saibam extrair os dados dos instrumentos de pesquisa e alimentem o banco em Excel de acordo com o que é necessário para que ele possa ser importado para o SPSS. A gente vai estar falando sobre as etapas da construção do banco de dados, como que vocês vão preparar o instrumento de vocês para passar essa informação para o banco, a criação do banco, o que significa cada coluna, o que significa cada linha, a criação propriamente dita a partir do instrumento e a alimentação desse banco de dados. Então, a primeira coisa que é preparar o instrumento de coleta de dados. O que é preparar esse instrumento? Vocês vão iniciar, muitos já começaram a coletar, outros vão iniciar a coleta. Vocês têm o quê? Para cada paciente, um instrumento, certo? O que vocês vão fazer? Vão reunir esses instrumentos de dados preenchidos, vão atribuir um número de identificação único para cada instrumento. Então, aquele paciente que respondeu lá o primeiro questionário, ele vai ser o paciente 1, paciente 2, e assim sucessivamente, tá? Por que é importante que vocês façam essa atribuição de um número de identificação? Muitos bancos chegam para a gente na primeira entrega sem essa identificação. O que acontece? Se tem algum erro de preenchimento, vocês não conseguem voltar facilmente ao prontuário, ao instrumento daquele paciente. Vocês vão ter que localizar ou pelo número de prontuário ou de alguma outra forma, tentar bater as informações para localizar. Com o número de identificação, eu vou lá e vou ver, olha, aqui tem um erro de preenchimento, o sexo é masculino e feminino, 1 e 2, e eu tenho um número 5 digitado aqui. Então, eu preciso corrigir. Quem é esse paciente? É o paciente 233. Eu vou lá, meus instrumentos estão organizados e busco esse instrumento de uma forma muito mais rápida e muito mais fácil, tá? Outra coisa que é importante, vocês podem estar imprimindo um instrumento vazio para facilitar a vida de vocês. Vocês vão atribuir um nome para cada variável do instrumento de coleta de dados. Então, variável sexo, como que vocês vão estar chamando no banco? Variável estado civil, como que vocês vão estar chamando, tá? E atribuir um número para cada opção de resposta. Então, aqui, a gente vai ter a identificação, o número do meu paciente, esse aqui é o meu paciente número 1, depois, a gente vai fazer a atribuição do nome da variável. Aqui começam a entrar os detalhes do SPSS, tá? Então, o SPSS, ele tem preferência por nomes mais curtos de variáveis.
Então, a gente pede que vocês organizem de forma a que o nome das variáveis de vocês não ultrapassem 7 caracteres e que, de preferência, vocês batam os olhos nesse nome e consigam saber de que variável vocês estão falando, tá? Usar apenas letras, sem espaço. Se vocês tiverem que separar duas palavras, utilizem o underline, tá? O outro tracinho, aquele que é o tracinho do menos, ele entende como um sinal matemático, né? Então, ele vai desconfigurar também, tá? Mostrar para vocês aqui alguns nomes que podem ser ou que são normalmente utilizados. Sexo tem só 4 letras, então acaba ficando sexo mesmo. Idade, cor da pele, né? Tenho 3 palavras aqui para dar o nome da minha variável. Eu posso colocar só pele ou só cor, e assim eu sei, ou colocar etnia, e assim eu consigo identificar qual é a minha variável. Estado civil, posso usar só civil, ou posso usar _civ. Tá? Essa padronização, esse nome que vocês vão dar para a variável, ele tem que ser muito claro para vocês. Por que para vocês? Porque na hora que vocês estiverem comigo ou com a Fran rodando a análise, eu vou perguntar assim, tá, ô Fernando, o que é esse _civ? Você vai ter que me dizer, é Estado Civil. Né? Então, para a gente conseguir fazer uma comunicação rápida. Essa é uma opção, imprime o questionário e vai colocando do lado de cada variável como que vocês vão chamar ela no banco de dados. Tá? Assim como vocês vão estar colocando para cada uma das possibilidades de resposta a categorização que vocês vão estar preenchendo. Fatores de risco prévio. O paciente diz que ele é sedentário, que ele é diabético e que ele é dislipidêmico. O que isso significa no banco de dados de vocês? Uma vez que a gente está falando de uma questão do meu instrumento, que ela tem múltiplas respostas. Significa que cada uma dessas possibilidades é uma coluna do banco, é uma variável que vocês vão estar utilizando. Então, vocês vão estar respondendo. O paciente 1, ele é sedentário? Sim ou não? Ele é tabagista? Sim ou não? Ele é diabético? Sim ou não? Para cada uma, sim ou não. A partir disso, o que a gente ainda pode criar? Uma variável inicial, que é presença de risco prévio, sim ou não. Independente do risco, quem tem e quem não tem risco. Certo? Tá ficando claro, gente? Sim ou não? Sim. Sim. E aí, para cada dessas possibilidades, vocês também vão dar um nome para essa variável, com base lá nas 7 letras, de preferência autoexplicativa, ou que fique muito claro para vocês. Em estudos que avaliam uma mesma variável em tempos diferentes, tá? 2 tempos, 3 tempos diferentes. O que a gente sugere para vocês? Utilizem antes, durante, após, ou pré e pós, de acordo com os tempos que vocês estão utilizando. Tá? Então, avaliou pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica e frequência cardíaca antes, durante e depois de uma intervenção. O que eu vou utilizar no meu banco? Pressão arterial sistólica antes, pressão arterial sistólica durante, pressão arterial sistólica após. A mesma coisa para diastólica, a mesma coisa para frequência. Assim, eu consigo saber exatamente o momento que eu estou avaliando. Outra coisa que eu já aproveito para chamar a atenção aqui é que, normalmente, quando a gente usa essas variáveis, como a pressão arterial, né, a gente está acostumado, né, habituado a dizer que a pressão é 120/90. Só que no banco de dados de vocês, a sistólica e a diastólica ela tem que estar separada, tem que estar em colunas separadas. Por quê? Porque se eu tiver aqui 120/90,
o SPSS ele não vai conseguir gerar uma média, porque ele entende isso como texto e não como número, tá? Então, é extremamente importante que vocês separem essas informações. Atribuíram, então, ainda, né, um número para cada opção de resposta, como a gente viu aqui, ó, sexo, 1 feminino, 2 masculino, idade. Ah, professora, mas como é que eu vou fazer a categorização da idade? Porque eu coletei a informação em anos. Ok, coloca aqui em anos e já vai pensando. Os artigos usam só média e o padrão mesmo de idade? Ou eles categorizam essa idade em faixa etária? Se eles categorizam em faixa etária, vocês podem colocar aqui idade em anos e faz um quadrinho aqui, uma anotaçãozinha para vocês para a hora da análise, que é vocês vão querer criar uma nova variável, que é a idade categorizada em faixa etária, e quais são as faixas etárias que vocês querem utilizar. Aí muita gente me pergunta assim, tá, Gil, mas qual é a melhor faixa etária? Como é que eu posso fazer essa divisão de faixa etária? Minha resposta é sempre a mesma, não sei. Depende do quê? Da tua temática. Depende da forma como isso está aparecendo na literatura. Se for doença cardiovascular, vai ter um ponto de corte para homens e outro para mulher, de acordo com a faixa etária. Então, vai ser homens acima dos 40, mulheres acima dos 50. Né? Para outras doenças, já pode ser todo mundo a mesma faixa etária. Ah, tem vários desfechos que avaliam o quê? O adulto jovem, o adulto e o adulto velho. Né? Então, vocês vão ter que buscar na literatura qual é a melhor forma de estar categorizando esta informação. Preciso fazer essa categorização agora, já nessa planilha, nesse banco de dados? Não, a gente pode fazer isso no momento da análise, mas é importante que vocês já tenham clareza de como vocês vão estar utilizando cada uma dessas informações lá no TCC3. O que mais que é importante a gente saber? Ó? Se eu tenho um dado que o meu paciente não sabe a informação, ou que ele não respondeu, ou não tem essa informação no prontuário, eu utilizo o 99. Tá? O que acontece? Quando a gente puxa lá para o SPSS essa informação, a gente avisa o programa que todo 99 que ele encontrar é um dado perdido. É para ele não considerar aquela informação. Já quando eu tenho uma informação que ela não se aplica, eu deixo ela em branco. Conseguem entender, gente, a diferença do não sabe, não respondeu para o não se aplica? É claro para vocês? Sim ou não? Sim. Sim? Ah, então, não se aplica é porque aquele paciente não tem por que responder aquilo. Tem porque um homem ter no banco de dados de vocês a data da última menstruação. Dando um exemplo assim bem claro para vocês gravarem a informação, tá? Ô, Gil, só voltando ali no 99, só tomem cuidado se de repente tu vai usar algum instrumento que tenha pontuação, e essa pontuação vai variar de 0 a 100, por exemplo, de qualidade de vida, e aí deu 99. Ou então tu trabalhando com idosos mais longevos, que têm idade de 99 anos. Então, só tomem cuidado, se tiver esses casos, vocês aí só acrescentam mais o 9, daí fica 999, tá? Porque Isso. se você tiver algum instrumento que esteja com essa pontuação de 99, se a gente colocar o próprio 99, vai alterar, né? Vai dar erro. Então, só acrescentem mais o 9 nessas situações aí, tá? Isso aí, bem lembrado, Fran. Tá, gente? Aqui, né, só mostrando aí, sempre codificar. Um branco, 2 negros, 3 outros, o estado civil, um número para cada possibilidade dentro da minha variável. Analfabeto, quando eu tenho múltiplos, eu vou
utilizar também um número para cada um, né, dentro da escolaridade. E no exemplo lá das comorbidades que a gente falou antes, a gente vai criar uma coluna para cada comorbidade, respondendo sim ou não. Como que a gente cria, então, esse nosso banco de dados a partir do momento que a gente já definiu lá no nosso instrumento quais são as nossas variáveis, né? Já estabeleceu o nome que a gente vai estar utilizando para elas, a codificação que a gente vai estar fazendo. Vocês vão abrir uma planilha no Excel, vão utilizar o Microsoft Excel, preferencialmente. O Google... Como é que é o Google, aquele que é igual ao Excel, me faltou o nome agora. Google Forms? Não é o Forms, o Google, que é igual ao Excel, só que é lá na ferramenta do Google. Não sei, enfim. Outros programas, né? Às vezes acontece uma incompatibilidade. Quem tem faz o banco na linha da Apple também, às vezes, não fecha bem, a gente não consegue puxar, tem que primeiro passar para o Excel, para depois a gente puxar para o SPSS, tá? Então, vocês vão estar utilizando aí o Microsoft Excel para montar as planilhas de vocês. Extremamente importante, gente. De novo, em função de compatibilidade com o programa de análise estatística, tá? Vocês precisam ter uma única planilha com todos os dados. Ah, mas o meu estudo é caso-controle, eu vou montar uma planilha para caso, outra para controle. Não. Tem que estar tudo no mesmo banco, na mesma planilha. Por quê? Porque na hora de importar, ele só vai ler uma planilha. Né? E nem sempre é a primeira planilha que tem no Excel, às vezes ele pega uma planilha lá do meio, tá? Então, façam toda a construção em uma única planilha, em um único banco de dados. Como que nos estudos de tendência, tem muito aluno também que faz isso. Cada ano coloca numa planilha. 2008 numa planilha, 2009 no outro. Não, é tudo junto, né? Tudo numa mesma planilha. O banco de dados de vocês vai ter que estar todo na mesma planilha. Eu já vou explicar a diferença na construção de um estudo transversal para um estudo de tendência temporal, por exemplo. Tá? Então, aqui, gente, como que a gente preenche adequadamente colunas e linhas? Né? Então, acho que é claro para vocês, né? Coluna é aqui, e as linhas aqui. As colunas vão definir as variáveis de vocês, tá? Então, eu vou ter aqui identificação do paciente, sexo, idade, estado civil, escolaridade, todas as minhas variáveis, uma variável em cada coluna. Comorbidade, sim ou não, hipertensão, sim ou não, diabetes, sim ou não, e assim por diante. E cada linha é a minha unidade de pesquisa. O que é a minha unidade de pesquisa? Na maioria dos estudos de vocês, a unidade de pesquisa de vocês vai ser o paciente, né? O indivíduo de pesquisa de vocês. Então, aqui vai ser o paciente 1, paciente 2, paciente 3, paciente 4 e assim por diante. O que difere do estudo de tendência temporal? Cada linha vai ser um ano. Então, aqui eu vou ter as informações do ano 2000, 2001, 2002 até o ano 2021. Né? E cada coluna vai ser uma taxa. Então, aqui eu tenho a taxa de internação, aqui eu tenho a taxa de mortalidade, aqui eu tenho a taxa de internação por faixa etária, taxa por sexo feminino, taxa por sexo masculino. E cada coluna vai ser uma variável, uma taxa que eu estou calculando para aquele ano. Entenderam a diferença, gente, quando a gente tem um estudo de tendência, quando a gente tem um estudo transversal, ou caso controle, que a unidade de pesquisa é o paciente? Muito obrigada. Então, a primeira coluna vai ser, relembrando, a ID do paciente, e as demais colunas, as variáveis que estão sendo estudadas.
né? Cada coluna correspondendo a uma variável, e cada variável só pode aparecer uma vez no banco de dados. Se eu tenho, pensando lá de novo, medidas repetidas em tempos diferentes, eu tenho que, de alguma forma, modificar o nome desta variável. Ó, ID, sexo, idade, cor da pele, estado civil, escolaridade, e assim por diante. Nas linhas, a minha unidade de observação, paciente ou ano. E cada linha eu vou estar preenchendo todas as informações. Qual a melhor forma, ou o que a gente indica como melhor forma de preenchimento do banco de dados? Montei o esqueleto do meu banco de dados, ou seja, defini um nome para as minhas variáveis, tenho lá no meu instrumento como que eu vou estar preenchendo, sexo feminino é 1, masculino é 2, idade em anos, pele, cor de pele, eu vou estar trabalhando com branco e não branco, 1 e 2, e assim por diante. Eu vou pegar o instrumento do meu paciente número 1 e vou fazer o preenchimento desse paciente em todas as variáveis, tá? Então, fica assim, paciente número 1, sexo feminino, idade 35, cor da pele branco, estado civil solteiro, escolaridade ensino médio, trabalha sim, certo? Para cada paciente, eu preencho todas as informações que tem no instrumento de pesquisa dele. Se eu tenho um dado que está ausente, eu já coloco o 99 ou o 999, como a Fran lembrou, tá? Se não se aplica, deixa aquela informação em branco. Muito importante esse momento de preenchimento, gente. Por quê? Porque é uma ação extremamente mecânica, né? Onde vocês vão estar repetindo isso 100, 200 vezes, né? Conforme o número de pacientes de vocês. Então, tenham cuidado e atenção para não cometer erros. Vocês que estão trabalhando em duplas, isso acaba ficando um pouco mais fácil. O que a gente recomenda quando trabalha em dupla? Um vai preenchendo e o outro vai ditando, tá? Então, eu estou lá com o meu instrumento na mão, a Fran está com a planilha aberta, eu vou falando lá, paciente 1, sexo 1, idade 35, cor da pele 1, estado civil 2, escolaridade 3. É mais fácil do que ficar indo e voltando no instrumento. Se optarem por cada um fazer o preenchimento da metade da sua população, façam uma conferência. Os pacientes que eu preenchi, a Fran pega aleatoriamente uns 4 ou 5 e bate o instrumento para ver se não tem erro, e ao contrário, tá? Isso é o que a gente normalmente faz quando vocês apresentam o banco de dados para a gente. A gente pede para vocês, tá, pega aí o instrumento do paciente número 36. Vamos ver qual é o sexo. Aí vocês vão falando e a gente vai conferindo na planilha de dados. Lá no final, vocês vão ter uma planilha toda preenchida, né? Aqui o exemplo das comorbidades. Então, tenho lá a identidade do paciente, as comorbidades que ele apresenta, se ele apresenta ou não. Isso é padrão, tá? 1 sim, 2 não. Já podem anotar aí. Esse preenchimento é padrão. 1 sim, 2 não. Quando vocês tiverem essa opção outras, vocês vão ter que ou utilizar todas as outras como um único número, como está aqui o caso do 3, ou para cada nova possibilidade que aparecer, vocês vão elencar um novo número. Por exemplo, branco, negro, aparece aqui pardo, é o 3, amarelo, é o 4, índio, é o 5, tá? Vocês vão botando um novo número para cada possibilidade nova que apareça. Dúvidas até aqui, gente? Professora, eu fiquei com uma dúvida. No meu trabalho, tem uma variável que é a idade gestacional. Aí, no caso, tipo, é semanas e dias. Eu transformo tudo em dias daí, para colocar? Tudo em dias. Ou tudo em semanas. Tu vai ter que ter uma única unidade de medida. Semanas não dá porque fica medido. Aí tu vai dividir, né?
vai ter que botar o número de dias, é uma fração da semana. Tá. Tá? Então, vai botar 3 em 7, vai dar 24 semanas, vírgula, algum quebrado ali, que é os dias. Tá? Ou em dias. Vai trazer uma unidade única, e aí lá no final tu pode voltar a converter sem problema nenhum. Tá bom. Tá? Alguma coisa a mais, gente? Então, isso é bem importante, né? Sempre a mesma unidade de medida. Por exemplo, tempo de internação. Tem pacientes que ficam lá 7 dias, tem outros que ficam 1 mês, tem outros que ficam 45 dias. Então, coloca tudo em dias, tá? Isso foi até boa a tua observação, porque isso é um problema bem comum quando a gente fala em tempo, certo? O que mais que é importante quando vocês estiverem construindo o banco de dados? De novo, o SPSS, ele não reconhece tudo que o Excel reconhece. Ele modifica, né, a forma como ele importa, ele pode modificar a leitura das linhas e das colunas. Então, não utilizem fórmulas. Tá? Então, eu não posso botar fórmula no meu banco do Excel. Até pode colocar fórmula no teu banco do Excel, desde que lá na versão final, tu copie e cole tudo como número. A última versão, a versão do banco que vai ser analisada pelo SPSS, ela não pode ter fórmula, porque o SPSS não reconhece. Tá? Sempre válido, né, gente, ter o banco copiado em diversos locais, então tenham no computador, tenham na nuvem, mandem por e-mail, porque já aconteceram algumas situações eu estava no meu computador, meu HD pifou e agora eu tenho que recomeçar tudo do zero. Né? E aí perde prazo, perde TCC, perde tudo. Mantenham os instrumentos de coleta em sigilo, devidamente arquivados, protegidos, né? Vocês são os responsáveis por esta informação. Também já tivemos situações de alunos que deixaram os instrumentos de coleta dentro do carro, o carro foi roubado e perderam todos os instrumentos de coleta. Não tem o que fazer, tem que recoletar. Tá? A gente não pode inventar essas informações. Se é em prontuário, ainda é mais tranquilo, porque é um retrabalho, mas volta no prontuário e consegue esse dado. Já se é uma entrevista, né, se tem que ter um contato com o paciente, perdeu a informação, começa do zero de novo. Importante lembrar, né, que no preenchimento das informações das variáveis, vocês não devem usar o texto, né? Então, é tudo legendado. Sim e não vai ser 1 e 2. O que mais que não pode? Não pode ter linha, não pode ter colorido. O SPSS não entende nada disso, tá? Então, no momento que vocês estiverem construindo, quer marcar as variáveis sociodemográficas em amarelo, as clínicas em rosa e assim por diante, ok, mas lá no final, quando vocês estiverem apresentando para a gente, saibam que vocês têm que tirar tudo isso. Outra coisa que é importante, o cabeçalho do banco é uma única linha do Excel, tá? Então, aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, o cabeçalho, uma única linha. Não adianta querer colocar 2, 3 linhas aqui. Então, sedentarismo, vou botar aqui nessa linha o que significa legenda, porque o SPSS não entende, tá? E aí vai desconfigurar, vai acabar com todo o banco de vocês. Dados com fração, utilizar o ponto e não a vírgula. Fran, o teu aceita vírgula? Aceita vírgula. Tá, então aqui não é tanto problema, o meu também, o meu SPSS, ele faz a leitura da vírgula, ele não tem problema, então aqui vocês podem usar a vírgula, tá? Mas quem for fazer com o seu professor orientador, tem algumas versões do SPSS, né, porque ele é um programa americano, que ele não entende a vírgula, ele só entende o ponto, tá? Então,
você tem que fazer essa adequação da utilização do ponto. Feito isso, gente, vocês já têm as datas de entrega, né? Alguma dúvida sobre o preenchimento? Professor, vou fazer pergunta meio idiota, mas é Não tem porque pergunta idiota. eu tinha feito uma planilha e eu tinha feito, na verdade, eu tinha feito duas, né? Uma de caso e uma de controle, que eu achava que era assim até então. Como é só uma, então eu vou fazer assim, por exemplo, são 85 casos e 85 controle. Então eu coloco 85 casos e depois eu começo 86 até formar os 170 para dar o controle. O que define teu caso e teu controle? Como assim? O que define quem é caso e quem é controle? Ah, e daí tem um monte de incógnita lá que... Tá, não, mas por exemplo, assim, ó, eu estou fazendo um estudo com fatores associados ao diabetes e é um caso controle. Então, os casos são os pacientes diabéticos e os controles são o não diabético. Ah, tá. Quem teve o manuseio mínimo, o recém-nascido que teve o manuseio mínimo e o que não teve. Tá, então tu vai ter uma variável que tu pode chamar de variável caso controle ou de variável manuseio, tá? Aí depende da nomenclatura que tu preferir, que aí tu vai dizer, ó, os casos são 1, os controles são 2. Tá? Então, tu tem que ter uma variável que defina quem é caso e quem é controle. No Não, exemplo beleza. que eu dei, por exemplo, que é o desfecho é o diabetes, tu já tem a variável lá diabetes sim ou não. Então, essa variável vai ser usada como caso controle. No teu caso, que tu já coletou, porque primeiro tu coletou os casos para depois pegar os controles, isso, né? Não, então, eu vou começar a coleta essa semana. Então aí tu vai definir assim, caso, bota uma variável, caso controle, CC ou caso underline country, tá? E aí tu bota 1 é caso, 2 é controle. Ah, beleza. Tá? Obrigada. Ou até o nome grupo, né? Então, todo um é grupo caso e 2 o grupo controle. Também. O nome ali da variável na coluna, tu põe grupo, e aí depois bota 1, então na legenda 1 vai ser caso, depois 2 vai ser controle. Isso aí. Tá, obrigada. Tá? O que mais, gente? Mais alguma dúvida? Acho que é isso, prof. Obrigada. Isso. Então, gente, fica de atividade para vocês fazerem o esboço aí do banco de dados, né? Busquem os seus instrumentos de coleta, identifiquem as variáveis, organizem as informações. Deixa eu abrir um Excel aqui para mostrar para quem vai fazer estudo de tendência. Professora, eu fiquei com uma dúvida. Fale. Lívia, pode falar. No meu também tem, tipo, Apgar no primeiro minuto e no quinto. Aí eu posso pôr Apgar underline 1 e Apgar underline 5? Pode usar no... Pode. Ele só não aceita o número, tu utilizar só o número como nome. Ah, tá. Mas junto com as letras pode, não tem problema. Pode. No meio das letras ou underline, o número ele aceita. Tá? Não tem problema. Ó, gente, só para mostrar para vocês a construção. Apareceu aí não, né? Não compartilhou. A construção do banco de dados para um estudo de tendência temporal, tá? Vocês vão ter o ano, vamos botar aqui 2000, 2001, vai até lá o ano que for o trabalho de vocês, tá? Vocês vão calcular, por exemplo, taxa de mortalidade geral, tá? Aqui tem mais de 7 letras, mas só para vocês entenderem a ideia. Taxa de mortalidade geral. Aí vocês vão calcular a taxa de mortalidade por faixa etária. Então, de até os 29, taxa
mortalidade até os 39. Então, aqui entram os pacientes de 20 a 29 anos, de 30 a 39 anos, e assim por diante. Aí, depois, vocês vão calcular a taxa de mortalidade no sexo feminino. Depois, vocês vão calcular a taxa de mortalidade no sexo masculino. Tá? Estão vendo que eu estou deixando aqui, ó, 2 colunas antes de cada taxa calculada? Por que isso? Porque como que a gente calcula uma taxa? O que eu preciso? Número de casos dividido pela população. Certo? Estão me acompanhando aí? Como que eu calculo a taxa? Essa taxa vai ser igual ao número de casos dividido pela minha população vezes a minha constante. Quem é a minha constante? É o que eu defini lá no meu projeto. Eu estou trabalhando com a incidência em percentual, eu estou trabalhando com a incidência por 1.000, por 100.000, né? Qual é a minha constante? Eu estou trabalhando por 100.000 habitantes. Aí aqui ele vai gerar um número, né, o cálculo da minha taxa. 250 casos, uma população de 40.562 habitantes. Eu vou ter lá a minha taxa de 600,16 casos por 100.000 habitantes. Aí vocês vão fazer, num primeiro momento, a construção desse banco desta forma. Para cada variável que vocês vão trabalhar, vocês precisam deixar, né, as variáveis de informação para poder calcular essa taxa. Lá no final, o que vocês fazem? Vocês vão copiar isso aqui, as informações que estão aqui. Deixa eu copiar o mesmo número aqui para baixo, só para vocês enxergarem. Não copiou a fórmula. Copia os do lado, que daí calcula. Tá? Aqui tem os números. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui e vão Ctrl+C, copiar, vão num novo arquivo, colar especial, colar como valor. E aí, aquilo que era uma fórmula passa a ser um número, tá? Aqui vão copiar o cabeçalho, né? Vamos colocar aqui o ano. Essa aqui é a minha taxa de mortalidade geral. E aqui nesse banco, que é o banco que vocês vão estar utilizando para rodar a análise, vocês vão ter só as taxas. Mortalidade feminino. Taxa, mortalidade. Isso não está aparecendo para nós. Não? Não, está aparecendo o antigo. Acho que precisa compartilhar de novo. E detalhe ali que a professora Giovana colocou, pessoal, para quem vai fazer tendência, então o número de casos e o total da população, tudo sem ponto, sem vírgula, né? Isso. Para poder calcular a taxa. E aí ele vai calcular para vocês aqui, vai trazer, né, o que foi calculado, ó, em outro documento, tá? Não é uma nova planilha no mesmo documento, ó, eu abri um novo documento do Excel e eu criei um novo documento com isso. Tá? E aí que a Fran fala, né, que alguns alunos vêm com as informações todas picadas, né? Ou porque calculam uma taxa em cada banco, segmentam isso aqui. Ó, segmentam isso aqui como uma planilha, isso aqui como outra planilha, ou porque calculam por ano, né? Para cada ano todas as taxas. Não, é tudo na mesma planilha. O que vai acontecer para estudo de tendência? Que num primeiro momento, como eu preciso do número de casos e da população referência para calcular essa taxa, eu vou ter um número maior de colunas,
E num segundo momento, quando eu tiver com o meu banco pronto para análise, eu vou ter só as colunas das taxas, tá? Sem o número de casos e a população referência. Importante vocês saberem, terem clareza da onde que vocês vão estar tirando essa população referência, tá, gente? Então, onde é que vocês vão estar buscando? Qual é o ponto de corte que vocês vão estar utilizando para a idade? Vocês vão ter que somar número de casos, vão ter que somar a população. DataSUS, ele divide de 5 em 5 ou de 10 em 10. Né? Às vezes, o ponto de corte é a cada 20 anos. Então, verifiquem sempre como que vocês vão estar utilizando para fazer, não ter retrabalho, né? Não ter que fazer mais de uma vez todo esse preenchimento. Dúvidas, gente? Acho que tudo certo, prof. Obrigada. Certo? E se puder daí disponibilizar também para o pessoal a gravação? Tá, liberando aqui, eu já mando o link. Tá bom. Vou parar a gravação aqui, então. Lembrem de fazer esse esqueleto do banco de dados. Se tiverem dúvidas, procurem por mim e pela Fran, né? Marquem um horário para a gente dar uma olhada nisso. Ou as professoras de apoio também, a professora Nazaré, a professora Fábio também tem condições de verificar isso com vocês, né? Para não fazer um preenchimento errado e lá no final ter que voltar tudo para organizar para análise, tá? Então, tomem esse cuidado.